Pensar como um preguiçoso pode te ajudar a vencer na vida. Isso não é papo de coach, nada disso. É só baseado em experiências reais com pessoas reais ao meu redor. Então, vamos partir do princípio básico. Pensa no seu trabalho. Se você precisa que o seu trabalho, que algum trabalho, que alguma tarefa seja feita de forma rápida, que alguém precisa achar uma solução, sei lá, revolucionária para aquela tarefa, dá para a pessoa mais preguiçosa que tiver ali ao redor. Por quê? Porque ele sempre vai dar um jeito de achar um caminho que seja mais curto, mais efetivo, que gaste menos energia possível. Então, eu vou usar esse pensamento, essa estratégia para falar um pouco do que eu acredito que funciona para mim. Primeiro é isso, ninguém identifica melhor um caminho mais curto do que um preguiçoso porque ele quer salvar tempo e energia. Então, isso para mim já é um fato. O que funciona no meu caso? Eu listo uma tarefa que eu preciso fazer. Então, eu vou dar o exemplo de começar a malhar, de fazer academia, que foi um exemplo real que está acontecendo nesse momento da minha vida. Então, voltar para a academia, né, fazer academia pelo menos 2 vezes na semana era uma tarefa a qual eu precisava realizar. E aí, eu listei com essa tarefa quais as desculpas que eu poderia dar para essa tarefa. Como uma boa preguiçosa que sou, que eu não quero fazer essa tarefa, quais as desculpas que eu daria? Então, eu comecei com: eu vou estar muito cansada para fazer depois do trabalho, pode ser que eu pegue trânsito porque tá neve os dias que eu vou pro escritório, então eu vou falhar nesses dias. Eu vou falhar porque a Olivia pode ficar doente e ela pode precisar de mim. Eu vou falhar porque eu estou com dor no corpo. Eu vou falhar porque é muito difícil estabelecer um horário toda semana, entendeu? 2 vezes, 3 vezes na semana, que é o mínimo que eu deveria treinar. Eu deveria treinar no mínimo 3 vezes por semana. Então é muito difícil estabelecer, porque já tem a rotina da casa com outros compromissos, com a Olivia, por exemplo. Eu listei essas tarefas, elas estavam na minha frente ali, visualmente. E eu comecei a eliminá-las. Como? Ao invés de eu ir depois do trabalho, eu poderia usar a minha hora de almoço dos dias que eu trabalho de casa. Então, se eu usasse os dias que eu trabalho de casa, que são segunda, quarta e sexta, para ir na academia, já seriam 3 dias para ir para academia. Então, o horário de almoço já favoreceu. Eu não sei nada. Esse era um outro ponto que eu esqueci de colocar aqui na minha lista. Eu não sei nada. Eu não sei usar os aparelhos. Eu não sei para que os aparelhos servem. Eu não sei como que mexe no peso do aparelho. Então, isso era uma desculpa da minha lista também. E a academia oferece um personal, uma pessoa que pode ficar com você por meia hora, 45 minutos ou 1 hora para que ele te acompanhe nos exercícios. Eu falei, opa, então assim, já tem horário de almoço definido e eu posso fechar com o personal por 3 meses, o tempo suficiente para eu aprender a me virar sozinha, a entender qual que é o melhor exercício para eu fazer e depois dali eu corro sozinha. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que a gente chama de a pessoa que não gosta de se indispor com outras pessoas, né? A pessoa que gosta de agradar o próximo. E eu sei que se eu tiver o compromisso com o personal, eu vou para academia, porque naquele horário ele vai estar lá me esperando. E como eu não quero decepcionar o personal, eu vou no horário cumprido, combinado. E eu achei uma resposta para todas as desculpas que eu inventei. Se a Olivia ficar doente, ela tem pai, o Rafael cuida dela. Se eu tiver com dor, toma remédio, vai no outro dia. Enfim, eu listei e arrumei uma resposta para cada desculpa que eu mesmo dei. Eu me programei em cima dessas variáveis. É lógico, vai ter algum dia que eu não consigo ir no horário do almoço? Provavelmente eu compenso no final de semana. Então, o que eu fiz? Eu fechei 2 dias na semana com personal e 1 dia fica por minha conta de ir no final de semana ou no horário de almoço que eu não estou com o personal. Quando você faz isso, você diminui as suas chances de falhar. Porque, de novo, você já pensou como preguiçoso, você já quis desistir antes de começar.
mas você já encontrou solução também antes de começar. Isso facilita bastante o processo e reduz um pouco a falha, pelo menos funciona para mim. Um outro ponto é que eu dei para mim prazos reais, eu dei para mim situações possíveis. Não adianta eu achar que eu vou conseguir treinar 5 vezes na semana, que eu vou treinar 1 hora cada vez que eu for, porque eu vou falhar na primeira vez. E aí eu vou falhar na primeira vez e aí eu não vou querer continuar. Então, pensar em prazos que são aceitáveis, que são possíveis, também te ajuda a não falhar. Porque aí, de novo, poxa, 5 dias é muita coisa, eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Ninguém vai conseguir começar fazendo 5 dias na semana. E outro ponto que é muito importante ainda nessa conversa um pouco aí de fitness, né? Para de se comparar com a musa fitness, que tem dinheiro de família, que não precisa trabalhar, que consegue ir para academia 5 dias na semana e fala como que elas falam? Quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito, claro, eu também daria um jeito se eu tivesse, né? A roupa lavada, a louça guardada, alguém levando para cima e para baixo, comprando, né? Fazendo as compras de mercado, preparando minha comida, com certeza seria muito mais fácil e ainda assim eu daria uma desculpa para não ir 5 dias na semana. Mas muito cuidado com quem você se compara, porque isso pode prejudicar também. E voltando à questão do preguiçoso, isso serve para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Então serve com relação ao trabalho, ou serve com relação a aprender um novo idioma, serve para qualquer coisa que você venha a fazer. Fazer esse atalho, pensa como uma pessoa preguiçosa, acha o caminho, acha as falhas, liste as falhas, as desculpas que você daria para isso, ache uma solução para cada desculpa. Muito provavelmente você vai encontrar que, poxa, dá sim para eu fazer. Não dá para fazer 5 vezes, mas dá para fazer 2 vezes. Dá para fazer meia hora, ao invés de fazer 1 hora cada vez que eu vou. Então, é importante, sei lá, tentar aplicar isso para a sua realidade. E é isso que eu queria dividir com vocês. Espero que tenha feito algum sentido. Se não fizer, também me conta. E é isso. Beijo, tchau.